amados, paz de Cristo. Quero compartilhar com vocês nesse dia algo que Deus falou comigo hoje pela manhã e que me tocou muito. Eu creio que possa dar um parâmetro para você, possa mudar também o seu pensamento, sua forma de enxergar as coisas. Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo 3, versículo 8. A palavra diz o seguinte: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Aqui nessa passagem é Deus que está falando com Moisés. Eu creio em meu espírito que todos que estão assistindo este vídeo já leram sobre a história de Moisés. Se você não leu, não assista o vídeo. Dê um pause, assista depois, mas vá ler a palavra do Senhor. Não só a história de Moisés, mas leia toda a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar então com vocês, lendo essa passagem, eu entendi que não só para Moisés, não só para aquele povo que saiu do Egito, mas Deus tem uma terra prometida, Deus tem uma Canaã para todos nós. Ele tem algo bom para nós, uma terra que mana leite e mel. É uma terra frutífera e Ele quer que a gente chegue nesta terra. Mas o que eu entendo que para nós chegarmos até essa terra tem uma caminhada. Existe um deserto entre o final, o objetivo, a chegada na terra e onde é que você está hoje. Existe um deserto ali no meio que não é para você permanecer ali. É só o lugar, é a passagem, é o caminho que vai levar você até a sua terra prometida. Então, eu pude crer, eu estou tentando fazer uma colocação, vão junto comigo e tenta entender, que esse caminho, ele é o propósito, ele é o seu propósito. E a gente tem que saber se colocar no nosso propósito. Deus nos tira de onde é que a gente está hoje e quer nos levar a uma terra prometida. Este caminho somos nós que vamos trilhar. Esse caminho ele é necessário de passar por uma preparação para algo maior. Quem vai decidir se esse caminho vai durar 40 dias ou 40 anos somos nós. As nossas atitudes, entendendo o nosso propósito. Porque a gente também, além de poder durar 40 anos, a gente vê na história que muitos não chegaram. Então a gente pode até não chegar. A gente escuta muito hoje, muitas bênçãos, tudo virou um evangelho de bênçãos, de prosperidade, sim. Mas você pode não atingir esse lugar, que é o lugar máximo, que é o ponto máximo ali que Deus quer que você chegue para você desfrutar. Você pode nem sair, nem entrar nessa caminhada. Você pode nem sair do seu lugar de conforto que você está hoje. Que esse lugar de conforto hoje pode ser, você não tem a salvação. Mas você pode também entrar no deserto, entrar neste caminho. E pode não sair dele. Você pode não só ficar 40 anos, você pode ficar o resto da vida e não sair do deserto. Você pode sempre estar nesse deserto, dependendo das suas atitudes. Até mesmo você pode estar salvo nesse caminho, sim, mas não vai chegar nessa terra que manda leite e mel, que é uma terra frutífera, que é onde você vai viver os seus melhores dias aqui na terra. É onde Deus vai derramar as suas bênçãos sobre a sua vida, Deus vai derramar suas revelações, é o momento e é o lugar onde você vai conseguir desfrutar algo que você nunca desfrutou. É sim prosperidade, sim, mas não só. A gente fala hoje de prosperidade, remete sempre à área financeira, mas você vai ver o melhor da sua família, o melhor no seu emprego, na sua empresa. Você vai viver os melhores dias da sua vida quando você atingir esse local. Mas eu quero falar, na verdade, agora, não sobre o local, nem sobre onde você está. É sobre essa caminhada que me chama a atenção. Essa caminhada é o propósito, então. Você tem que entender o seu propósito. A igreja do Senhor
ela é um corpo. A palavra nos diz, a igreja é um corpo, nós somos parte deste corpo. A gente tem que identificar, a gente tem que ter a sensibilidade, a humildade de nos colocarmos à disposição de Deus para acharmos, entendermos o nosso propósito, para sabermos o nosso lugar na igreja, no corpo. A gente olha, a gente imagina que só quem está no propósito, ou só o propósito, é estar em cima de um palanque, em cima de um altar, atrás de um púlpito, louvando ou pregando a palavra do Senhor. Não, Deus tem um propósito para cada um. O corpo, ele é multiforme, ele tem um braço esquerdo, braço direito, tem dedos nas mãos e pode ver, nenhum é igual ao outro. Tem pernas. Então, a gente tem que saber o nosso local, não a gente querer o propósito da pessoa que está do meu lado, do meu irmão. Não, a gente tem que entender o nosso propósito para a gente conseguir iniciar essa caminhada. Eu não vou conseguir fazer essa caminhada, essa travessia no deserto, montado em cima de um propósito que não é meu, montado em cima de algo que é do meu irmão e não foi algo que Deus me chamou para fazer. Então eu tenho que primeiramente buscar entender o meu papel nessa caminhada. Eu tenho que buscar entender o que Deus quer que eu faça e começar a fazer. Eu tenho que me colocar à disposição de Deus e buscar estar no centro do seu propósito. Porque a gente vai ver aqui em Efésios 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Está falando de um corpo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, não é só de uma parte ou de outra, é de todas, é da pessoa que está pregando, da pessoa que está louvando, das pessoas que estão intercedendo, da pessoa que está recepcionando alguém na porta da igreja, da pessoa que está fazendo lanche, que está cuidando do ministério infantil. Deus não chamou ninguém para ser membro de banco, porque membro de banco é prego. Então, a gente tem que saber nos colocar assim. Você vai vir para a igreja, você não pode logo querer almejar uma coisa. Você vai ficar sentado, você vai ouvir, você vai ser instruído, você vai aprender a palavra para você conseguir entender o seu propósito. Você não vai conseguir entender o seu propósito sem a palavra. Então você precisa aprender a palavra para você entender o seu propósito e conseguir caminhar no propósito. Você tem que caminhar no seu propósito para conseguir chegar. Então, seguindo o versículo, segundo a justa operação de cada parte fazendo a sua operação justa, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então aqui em Efésios 4,15 está falando o que eu comentei há pouco, que a igreja, ela é como se fosse um corpo, ela é um corpo. E se nós não entendermos nosso propósito, eu querer muitas vezes me colocar no local do meu irmão, eu não entender o meu e querer usufruir de um propósito que não é para mim, isso se torna um corpo com anomalias. Você já viu um corpo com 2 braços, 3 braços direito, com 4 pernas direita, 4 pernas esquerda? Não. O corpo tem que ser justo, ajustado, cada um exercendo a sua função. Eu não posso ser um corpo com anomalias, não podemos ser, porque isso não é normal, é algo anormal, um corpo com anomalias. Outro ponto que, se eu não entender o meu propósito, eu posso ser um membro amputado. O que é isso? Isso é muito perigoso, meu irmão, porque um membro amputado, você já viu na rua caminhando uma perna sozinha, um braço sozinho? Não, um membro amputado é um membro morto, é um membro morto. Você perde a vida se você for amputado do corpo, não só da vida física, muitas vezes sim,
Mas aqui a gente está falando de uma vida espiritual, a salvação, o que Deus preparou de melhor para nós. Você perde essa salvação quando você se desliga desse corpo, você não tem mais forças para caminhar. A gente já viu pessoas com membros amputados e elas continuam caminhando. Então o corpo, ele pode caminhar, ele pode prosseguir sem você, mas ainda assim ele vai perecer. Você precisa estar ligado, você faz parte desse corpo, você ajuda este corpo a chegar no propósito. Deus, claro, vai suprir a sua ausência, vai levantar alguém, porque o corpo não vai perecer, mas você vai fazer falta. Você é importante para o corpo de Cristo, você faz parte, você tem importância, muita importância neste corpo. Então não se menospreze, não se coloque para baixo, não se coloque como alguém inferior. É que nós olhamos muito com olhos naturais e só achamos que quem é ousado é quem está à frente, é os pastores, os pregadores, os ministros de louvor. Não, existem muitas funções neste corpo e você tem uma função, você precisa identificar essa função e começar a exercê-la com excelência, exercê-la como algo que lhe agrade, e você vai caminhar nesse propósito. E algo mais que me chama a atenção aqui muitas vezes, se você não entender o seu propósito, você acaba se afastando, você acaba não estando no local onde Deus quer, você acaba começando a ficar cego espiritualmente, surdo espiritualmente, você não tem mais sensibilidade no seu espírito. Então você vai olhar sem essa sensibilidade, você vai olhar para esse corpo e você não está entendendo onde você tem que estar. Você vai ver um corpo e você não vai ver a cabeça do corpo, porque você já está insensível espiritualmente. Você não está mais vendo Cristo, que Cristo é o cabeça. Em Efésios 4:15 vai dizer: antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, se você olhar, quando você já está desligado, você já está cauterizado, você não vê mais o cabeça, porque você não está mais ligado, você não tem mais intimidade para ver Cristo. E aí que mora o perigo, meu irmão. Você vai ver a ausência da cabeça e muitas vezes você quer se colocar no lugar do cabeça. A gente vê igrejas, ministérios falindo, meu irmão, porque pastores estão se colocando no lugar do cabeça. Do cabeça só tem um, é Cristo. É Cristo. Nós somos os membros, nós não somos a cabeça deste corpo, deste conjunto. Só tem um, que é Cristo. E muitos estão se colocando nessa posição que não foram chamados, estão não só você que se colocou, mas você está danificando todo o corpo, porque é a cabeça que manda os sentidos para o corpo, é a cabeça que manda as instruções para o corpo, e nós temos que estar ligados nesse cabeça que é Cristo. Então nós temos que nos colocar neste local, no nosso local, entender o nosso propósito, para nós conseguirmos caminhar junto com esse corpo, junto com o cabeça que nos dá força, que nos auxilia, que nos dá as instruções para nós passarmos pelo deserto. Eu creio que sim, se nós estivermos no nosso local, no nosso propósito, mediante um corpo que está ligado pelo cabeça que é Cristo, essa caminhada não vai passar de 40 dias, você não vai ficar 40 anos no deserto. Então, meu irmão, eu quero deixar essa passagem para você nesse dia, para você se colocar no seu lugar, você buscar, ore a Deus, busque o seu propósito, meu irmão. Não tente se colocar num local, num membro que não é para você. Você vai danificar, você vai tornar anormal este corpo. Você vai prejudicar o irmão do seu lado, a sua família. Você não vai chegar na terra prometida, meu irmão, que é o local onde você vai usufruir coisas que você nunca usufruiu. É o local onde Deus quer nos colocar.
Então eu deixo essa passar para você, meu irmão, medite nela, leia a palavra do Senhor e ore, busque entender o seu propósito. Paz do Senhor, meus irmãos, fiquem com Deus.